Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, só não compartilhou ainda, João. Tá. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo agora? Agora foi. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu estou fazendo aqui pelo iPad, não sei se vai dar muito certo, mas vamos lá. Então, posso começar, professora? Alô? Ô, João, eu acho que você pode apertar. Aperta lá em cima naquela setinha do play, porque aí vai ficar a compartilhar a tela cheia. Pronto. Melhorou. Ótimo. Então, tá bom. Bom, então vamos começar aqui. Então, a professora Ida pediu para eu falar sobre triagem auditiva neonatal, né? E a gente vai falar também sobre os exames que são realizados nessa triagem, né? A gente vai falar sobre otoemissões acústicas e a gente vai falar também sobre Ibera. Bom, então, o que é a triagem auditiva neonatal, né? Então, um erro muito grave que a gente tem é achar que triagem auditiva neonatal é igual a otoemissão. Não, não é igual a otoemissão. Ah, não, eu já aprendi isso. Triagem auditiva neonatal é igual a otoemissão ou BERA. Não, também não é isso, tá? A triagem auditiva neonatal é um conjunto de ações que tem por finalidade a identificação o mais precocemente possível da deficiência auditiva. Tá? Então, ela deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida, ali de 24 a 48 horas, de preferência ainda. Por quê? Porque a gente não pode perder essa oportunidade de fazer esse diagnóstico, como eu falei anteriormente, de forma precoce. Tá? Mas vocês vão ver que a triagem auditiva não é só fazer o exame. Tá? Tem uma série de fases que a gente vai ver e que essas fases têm que ser cumpridas para que a gente diga que foi realizada a triagem auditiva neonatal. Tá? Então, o que é a triagem auditiva neonatal, né? Se a gente fosse dissecar esse conjunto de ações. Então, a triagem ela deve ser realizada de maneira que seja feita com baixo custo, que é para a gente fazer de forma isso ampla, né? Fácil realização, e, de preferência, o exame não invasivo, que a gente vai estar fazendo uma triagem em toda a população, tá? E, de preferência, que seja feita com exames que tenham alta sensibilidade, ou seja, pouco falso negativo. Eu não posso errar que um paciente tenha perda de audição e eu veja que o resultado vem um falso negativo, tá? É auditiva porque a gente vai avaliar a audição, é neonatal porque o início desse conjunto de ações deve ser feito de forma precoce, tá? E universal por quê? Porque ela tem que ser feita para todos, tá? Independente da gestação, do parto. Ah, correu tudo bem, não tem necessidade? Tem sim, a gente tem que fazer para todo mundo, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, como é que é a cobertura da triagem auditiva neonatal no SUS. A gente consegue ver que ela é muito baixa ainda, né? É de forma desigual no país, mas ela ainda cobre uma porcentagem pequena daquilo que a gente espera, né? A gente espera uma taxa acima de 90%, 95%, como sendo o ideal da cobertura da triagem. Bom, o que vai guiar essa aula aqui, o que deve guiar vocês também na triagem auditiva neonatal, são essas diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Isso aí é um PDF que vocês acham fácil na internet. Baixem esse PDF, tenham com vocês ele, tá? Porque é legal vocês carregarem ele para tirarem qualquer dúvida. E ele serve como base, né? Não é que você tenha que seguir exatamente o que está aí, mas isso aqui é o mínimo que deve ser feito, tá bom? E quais são as fases da triagem, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, não é só fazer o exame. A primeira fase vai ser a identificação dos fatores de risco. Se você não fez essa primeira fase, você já não está fazendo uma boa triagem auditiva neonatal. Depois a gente vai ter a fase de teste, a fase de reteste, a fase de acompanhamento e monitoramento,
a fase de diagnóstico e tratamento para alguns pacientes, tá? Então, esse é o organograma que está lá naquele PDF que eu falei para vocês, que é importante vocês terem, tá? E a primeira fase ali, como vocês estão vendo, a identificação dos fatores de risco para deficiência auditiva. A gente vai ver cada uma dessas fases aí, tá? Então, como é que a gente faz essa investigação? Então, a gente tem que fazer essa anamnese com a família, pegar o prontuário da criança para saber, né, quanto é que foi o ápiga, quanto é que foi o peso, se a criança tem história familiar, isso tudo tem que ser pesquisado nessa criança antes de começar a fazer os testes propriamente ditos, tá bom? Então, se a gente não fizer isso, na maioria dos casos não é feito, eu acho que vocês podem ter experiência com isso, perguntem, né, se fizeram alguma dessas perguntas na maternidade, e vocês vão ver que na maioria das vezes não fazem, tá? Então, só lembrando, todo recém-nascido tem que fazer, tá? E não apenas aqueles com indicadores de risco. Então, a gente vai pesquisar esses indicadores para colocar esse paciente de um lado ou do outro do organograma, mas não quer dizer que quem não tenha nenhum desses não precise fazer. Todo mundo tem que fazer, tá? Então, como é que é a fase de teste? A gente vai separar esses pacientes em duas colunas aqui. Se ele tem fator de risco ou se ele não tem fator de risco, tá? Então, se ele não tem fator de risco, qual é o exame que ele vai fazer? Ele vai fazer a otoemissão acústica, tá? E se ele passar, ele vai para uma determinada fase chamada acompanhamento. Então, assim, a criança não tem fator de risco, passou no teste lá da orelhinha, né? A otoemissão está de alta. Não, tá? A triagem auditiva continua aí, tá? Ela só vai se iniciar nesse período neonatal, mas ela vai continuar depois nessa fase aí 5 de acompanhamento. A gente vai ver mais para frente o que é, tá? E se a criança tiver fator de risco, né? O que vai acontecer? Ela vai fazer o BERA, tá? É aquele BERA que a criança precisa ser sedada e tudo mais? Não, é o BERA automático, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. O BERA automático, como a gente estava falando lá no início, é um exame de fácil realização, ele não é invasivo, tá? E ele tem aquela autossensibilidade que a gente estava vendo, tá bom? Se a criança passar, ela vai para uma fase chamada de monitoramento, tá bom? A criança sem fator de risco, se ela falhar, ela deve repetir a otoemissão acústica em cerca de 30 dias ali. Se ela passar, ela vai para o acompanhamento. Se ela falhar, ela deve realizar um BERA, tá bom? Já a criança com fator de risco, se falhar, ela deve repetir o BERA no reteste. Deixa eu ir passando aqui, que tem algumas animações que eu achei que não fossem funcionar. Bom, a única exceção que a gente tem aqui nesse organograma é se a criança com fator de risco tiver malformação de orelha externa, tá? Então, se ela não tiver o conduto, ela deve seguir diretamente para o diagnóstico otorrinolaringológico, né? Porque você não vai ficar fazendo testes auditivos nela, tá bom? Bom, no teste a gente vai fazer as otoemissões e também o BERA, que eu vou explicar mais para frente o que são cada um desses, tá? E por que no caso das crianças com fator de risco, a gente deve fazer o BERA e não a otoemissão? A gente sabe que a otoemissão ela vai avaliar a parte externa da orelha, vai avaliar a parte média e vai avaliar parte da orelha interna. Que parte é essa? Ela avalia até a célula ciliada externa, tá bom? Já se você tiver problemas na célula ciliada interna, nessa conexão, ou lesões que a gente chama de retrococleares, a gente não vai conseguir ver com a otoemissão. Pode ser que esse exame esteja normal e essa criança, mesmo assim, ainda tem algum problema auditivo. Então, por isso que é importante fazer o BERA nesses pacientes, porque em crianças com fatores de risco, aumentam as chances de você ter lesões retrococleares, tá bom? E no reteste, né? São aquelas crianças que falharam ao teste. Então, nessas crianças, o que a gente vai fazer? A gente vai
Opa, João, eu parei de escutar. Fui só eu? Não, eu também parei de escutar. E eu acho que ele continua falando. Tá? João, você caiu, tem que entrar de novo. Oi, João, você está escutando? Tô escutando. Vocês estão me ouvindo? Agora estou, mas você caiu e a aula travou no meio. Na verdade, o slide continuou, mas a gente não escutava você. Tem que reconectar aí a aula. Vocês perderam agora? Tá Um sem? pedacinho. Você estava falando do finalzinho do Bera. Ah, tá. Peraí. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Acho melhor desligar. Peraí, então. Não, ele parou de compartilhar realmente. Tá. Vocês estão conseguindo ver agora, então? E você estava aí nesse pedaço. Volta deixa eu lembrar. Eu cheguei a falar disso, né? Não, a gente não escutou. Nesse pedaço, acho que você estava no slide anterior. Volta mais. Vocês chegaram a ouvir eu falando das fases da triagem ou não? As fases, sim, acho que sim. Tá. Então, aquilo que eu estava falando, né? A gente precisa acompanhar todas essas fases, tá? Da identificação de fator de risco, de teste, reteste, fazer o acompanhamento, monitoramento, diagnóstico e tratamento. Então, a primeira fase que a gente deve fazer, quando a gente pega vai iniciar a triagem auditiva, é fazer a avaliação dos fatores de risco, tá? Então, isso tem que ser pesquisado. Se você não pesquisar esses fatores de risco, você não está fazendo uma boa triagem auditiva neonatal, tá? Então, lembrando que todo mundo tem que fazer triagem auditiva, não só quem tem fator de risco, tá? Então, para que vai servir essa identificação dos fatores de risco? A gente vai separar essas crianças em dois grupos, as que têm fator de risco e as que não têm fator de risco. As que não têm fator de risco, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o teste da orelhinha nessas crianças e nas que têm fator de risco, a gente deve fazer o BERA. Que BERA é esse? É o BERA triagem, tá? Não é aquele BERA que vocês estão acostumados a ver, que a criança é sedada, demora, não. O BERA triagem é um exame que parece o teste da orelhinha e ele é bem rápido de ser feito, tá? Então, o que a gente vai ver? Se a criança... Oi? Oi, tem alguém falando, não? Não, pode continuar, Não, João. tá. Já desliguei. Pode continuar. Tá. Então, assim, quando a gente não tem fator de risco, o que vai acontecer? Se essa criança passar, ela vai para uma fase chamada de acompanhamento, tá? Então, a triagem auditiva não acaba aí. Se essa criança falhar no teste da orelhinha, ela deve repetir esse teste da orelhinha, tá? Às vezes a gente pode repetir, às vezes mesmo na maternidade, ou dependendo do caso, a gente pede para repetir um pouco mais tarde, tá? E se ela falhar, a gente deve partir para o BERA, tá? Isso aqui, de preferência, deve ser feito até na maternidade mesmo, tá? Esse novo teste com PEAT, tá? E se ela falhar, aí ela vai para uma fase chamada reteste. Já se a criança tiver fator de risco, o que ela deve fazer? Ela deve ser submetida ao BERA. Se ela passar, ela vai para uma fase chamada de monitoramento, que é diferente do acompanhamento, vocês vão ver daqui a pouco, tem uma pequena diferença, tá? E se ela falhar, ela vai para o reteste, assim como a criança que não tem fator de risco e falhou lá em 2 autoemissões e também no PEAT, tá? A única exceção aqui é se a criança tiver malformação da orelha, tá?
Se ela tiver malformação da orelha externa, não tem como você ficar fazendo bero, até missão, então ela deve ser encaminhada diretamente para o diagnóstico otorrinolaringológico, tá? E aí a gente vai fazer exames mais precisos, o bero ósseo, e começar a reabilitação dessa criança, tá? Nos testes que a gente vai poder fazer, então, o bero, a otemissão, que eu vou explicar mais para frente, desculpa. E por que a gente faz o bera nas crianças que têm perda, que têm fator de risco, tá? A otemissão, a gente sabe que ela vai avaliar a orelha externa, a orelha média, e ela avalia parte da orelha interna, ou seja, ela vai avaliar até a célula ciliada externa, tá? Já as crianças que têm fator de risco, elas podem ter lesões na célula ciliada interna, nas conexões da célula ciliada interna, ou até nas regiões retrococleares que a gente chama. Então, por isso que se justifica nessas crianças fazer o exame do bera, tá? Porque senão a gente pode perder diagnóstico aí. Bom, e o reteste? O que a gente faz no reteste? A gente deve realizar o reteste um período de até 30 dias após o teste, tá? Então, você já viu que essa criança não passou lá no teste, na fase de teste, você vai repetir esse exame até 30 dias depois, tá? E aqui é importante explicar aos pais a importância do exame, porque muitas vezes o que acontece? Essa criança ela vai para casa com os pais têm milhões de coisas para resolver, vão ficar algumas noites sem dormir aí por causa dessa criança, e isso vai se passar despercebido, tá? Então, vocês precisam explicar para o pai o quão é importante a criança fazer esse teste, porque isso pode causar, inclusive, lesões irreversíveis para a vida da criança, tá? E o reteste deve ser realizado em ambas as orelhas, mesmo que a falha no teste tenha ocorrido de forma unilateral, tá? Então, no reteste, o que acontece? Se a criança falhar no reteste, todos os neonatos lactentes, com ou sem indicadores para deficiência auditiva, devem ser encaminhados para avaliação diagnóstica, tá? Então, você tem que encaminhar para o otorrino e, novamente, explicar aos pais. Não é dar o papelzinho na mão do pai e falar, ó, tem que procurar um otorrino, tá? Tchau. Não, tem que explicar o porquê que está indo para o otorrino, por que não pode demorar, tá? Quais são os malefícios que a falta desse exame pode trazer na vida da criança para o resto da vida dela, tá? E se ela passar? Se ela passar, ela vai para uma fase de acompanhamento e monitoramento. O que são essas fases, tá? A gente vai ver que a grande diferença entre o acompanhamento e o monitoramento é que no monitoramento, que são aquelas crianças que tiveram fatores de risco, elas vão necessitar de uma nova reavaliação audiológica entre 7 e 12 meses, tá? Então, no máximo, ali com 1 ano de idade, essas crianças precisam repetir os exames, tá? E a gente não vê isso acontecendo, infelizmente. A criança faz lá o chamado, a triagem auditiva na maternidade, tchau e bênção, e depois essas crianças não voltam para continuar o monitoramento, tá? Durante o monitoramento e o acompanhamento, a gente deve explicar aos pais responsáveis quanto ao desenvolvimento linguístico da criança. Ou seja, nesse período de acompanhamento e monitoramento, é dever nosso explicar aos pais, os pais olharem, os pediatras fazerem esse acompanhamento também, se a criança está tendo desenvolvimento auditivo, tá? E aqui a gente tem alguns marcos desse desenvolvimento, mas em qualquer fase dessa de acompanhamento e monitoramento, se você tiver um atraso nesse desenvolvimento, a criança deveria voltar para a nova avaliação audiológica, tá? Então, se a criança está ali com 3, 4 meses e não presta atenção nos sons e não vocaliza, essa criança deveria ser orientada a retornar ao exame auditivo. Isso faz parte da triagem auditiva neonatal, tá bom? E o diagnóstico otorrinolaringológico, né? Então, são aquelas crianças que não passaram no reteste, crianças com malformações de orelha, lá que a gente viu logo no início, já são encaminhadas para o diagnóstico, e a gente vai fazer a anamnese, exame físico e os exames complementares. Da nossa parte, é importante avaliar o tipo de perda dessa criança, então a gente vai fazer uma série de exames para saber se essa criança tem uma perda neurosensorial ou condutiva, porque isso muda completamente, às vezes, o nosso tratamento, tá? Avaliar o grau da perda, então a gente, no diagnóstico otorrinolaringológico, a gente já vai começar a prestar atenção na reabilitação dessa criança,
se vai ser com aparelho auditivo, se vai ser com implante coclear, tá? Avaliar malformações, então a gente tem que ponderar bastante se vale a pena ou não pedir um exame de imagem, tá? Tem que ver se isso vai mudar a conduta ou não, tá? Para não ficar expondo a criança, às vezes, a exames desnecessários. Avaliar perdas genéticas em alguns casos, tá? A gente sabe que pelo SUS a gente ainda não tem a investigação genética autorizada, né? Mas no particular, às vezes, a gente consegue, né? Ou deve ser orientado mesmo ao paciente do SUS, tá? Avaliar a imaturidade do sistema nervoso central, então tem, talvez, algumas crianças que vão ter alguma dificuldade aí nos exames por causa dessa imaturidade, e a gente pensar no melhor tratamento para essa criança, tá? Não demorar a iniciar, às vezes, o tratamento, porque ainda não definiu completamente o diagnóstico, tá? São duas coisas que, às vezes, tem que correr em paralelo ali. E a reabilitação ou habilitação auditiva, né? No caso da criança que nunca escutou, vai ser a sua habilitação auditiva, né? E não reabilitação, né? Então, a gente vai fazer nessas crianças a adaptação do aparelho auditivo, quando for indicado, né? A terapia fonoaudiológica e o segmento otorrinolaringológico dessas crianças, tá bom? Bom, e aí uma das coisas que a gente tem pensado hoje em dia muito é o seguinte, né? Por que não fazer Bera para todas as crianças, né? Já que a gente tem uma pequena percentual ali de crianças que vão ter essa dificuldade, né? Que podem ter essas lesões retrococleares, ou então todas as crianças que têm fator de risco também devem ser submetidas ao PEAT, né? Então, por que não fazer? Talvez simplifique mais, já que a gente quer uma triagem auditiva de forma simplificada, talvez a utilização do PEAT, embora vai levar um pouco o custo, né? A gente possa ter uma simplificação disso e um melhor diagnóstico dessas crianças, tá? Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não? Bom. A professora tá perguntando que eletrodo é esse na bochecha. Ah, tá. É porque até provavelmente não cabe na mastoide da criança, mas deveria ser colocado lá atrás. É porque o eletrodo muito grande. Parece aí uma adaptação aí, que esse não é o eletrodo ideal para se fazer o exame, né? Mas foi foi colocado aí porque provavelmente... E na criança, como o crânio é pequenininho, às vezes dá para ter resposta assim, tá? Era por isso que estava perguntando ou não? Eu acho que é por causa que é uma adaptação mesmo. Bom, posso continuar, então? Vocês estão me ouvindo? Está tudo certinho? Eu não tenho imagem nenhuma de vocês. Tá, beleza. Perfeito, João. Bom, então, assim, então a gente vai olhar alguns desses exames aqui, tá? Que eu falei já anteriormente, e a gente vai explicar cada um desses exames que a gente faz durante toda essa investigação, né? Não só o Bera automático, mas também o Bera diagnóstico. Bom, o que são as otoemissões acústicas, tá? Então, a otoemissão acústica é um som gerado pela contração das células ciliadas externas e que vão ser captados no meato acústico externo, tá bom? Então, o que acontece? A célula ciliada externa, ela tem uma capacidade que é única no nosso organismo, que ela se contrai quando ela despolariza. Então, a gente sabe lá pela fisiologia da nossa audição que o som vai entrar na cóclea, né? O som é uma energia mecânica, vai fazer vibrar o líquido da cóclea, tá? Essa vibração dentro da cóclea vai causar a despolarização das células ciliadas externas e, quando elas despolarizam, elas acabam se contraindo, tá? Então, elas têm um mecanismo interno que causa essa contração e, ao causar essa contração, elas vão puxar a membrana tectorial em direção às células ciliadas internas, tá? Então, essa contração da célula ciliada externa vai defletir os cílios da célula ciliada interna que é o que vai realmente propagar a informação elétrica para o nosso sistema nervoso central,
tá? Então, essa contração ela é dada pelo sistema eferente do complexo olivar medial, tá? Então, é uma via eferente no nosso sistema nervoso, porque quando a gente olha aí um órgão de corte, a gente acha que só existem sistemas aferentes, né, que vão para o sistema nervoso central. Não, a gente tem sistemas também eferentes, que vão fazer ajudar nessa contração da célula ciliada externa, tá? E vão também causar inibição em áreas adjacentes, o que vai melhorar ainda mais a discriminação do som, né? Então, como a gente sabe, a nossa cóclea ela tem um tonotopismo, então, se chegar um som, por exemplo, de 1000 Hz, o que vai fazer? A membrana basilar, lá na região de 1000 Hz, vai vibrar, vai causar a despolarização das células ciliadas externas, tá? Vai causar a contração da célula ciliada interna naquela região, e o complexo olivar medial ainda vai fazer uma inibição da contração das células ciliadas externas em outras regiões, tá? Para melhorar mais ainda a discriminação daquele som, tá bom? A gente sabe que as otoemissões elas vão ser maiores em crianças, provavelmente porque esse complexo é imaturo, então a gente não tem tanto essa inibição ainda, tá? E ela acaba sendo menores em adultos, a gente acredita que seja por uma questão de perda das células ciliadas mesmo, tá? Isso aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido. Seria só explicando isso que eu já falei para vocês. Quando a célula ciliada externa ela contrai, ela vai mandar esse som de volta, tá? Então é importante a gente ver isso, que a otoemissão acústica não vai avaliar a célula ciliada interna, tá bom? Pronto, deixa eu ver aqui. Opa! Então, as otoemissões acústicas, né? A gente tem 3 tipos de otoemissões acústicas, que são as espontâneas, que a gente tem pouca aplicação na clínica delas, tá? Existem pacientes que são normo-ouvintes e não têm a otoemissão espontânea, e tem as evocadas. O que são as evocadas? São aqueles sons que a gente vai captar no meato acústico externo após enviar um som para essa cóclea, tá? Então, a gente evoca esse som, a gente manda um som e vê a resposta da cóclea. A gente pode mandar o som de 2 maneiras, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, que são esses 2 exames. As otoemissões evocadas transientes e as otoemissões evocadas por produto de distorção, tá? Vou tentar explicar rapidamente cada uma delas. Então, nas transientes, tá? A gente capta esse som no meato acústico externo após um estímulo sonoro. Que estímulo sonoro é esse? Geralmente, na transiente, o que a gente usa é o clique, tá? O clique ele é um som que vai avaliar várias partes da nossa cóclea, tá? E ele geralmente vai avaliar até 4, 5 mil Hz na nossa cóclea, tá? As respostas elas vão ter uma latência ali de 2,5 a 20 milissegundos, tá? A resposta da região aguda geralmente tem menor latência e dos graves geralmente tem maior latência, tá? Presente em limiar auditivo, geralmente até 25 decibéis, tá? Então, se eu tenho uma otoemissão presente num paciente, eu sei que provavelmente o limiar auditivo dele está ali por volta de 25 decibéis ou menos, tá? Se eu tiver otoemissão ausente, eu sei que ele pode ter um limiar pior que 25 decibéis, ou lembrar que ele pode ter um problema na orelha média e na orelha externa. Então, isso aqui é importante para a gente lembrar o seguinte: se a otoemissão der ausente, o ideal seria você, no mesmo tempo, já fazer essa investigação, fazer uma boa otoscopia e, às vezes, fazer uma imitânciometria também para avaliar a orelha externa e a orelha média dessa criança, tá bom? E a gente sabe que as otoemissões transientes, elas podem ser também inibidas por sons contralaterais, mas eu não vou entrar em detalhe nisso aqui hoje não, tá? Por causa do tempo aqui. Nas otoemissões transientes, o que vocês vão ver vão ser esses gráficos aqui, que podem, às vezes, cair em prova para vocês e tudo mais, tá? O que vocês têm que ver? Às vezes, tem alguns parâmetros que eles podem cobrar para vocês, que a estabilidade do estímulo tem que estar acima de 70%, a reprodutibilidade das ondas também acima de 70% em crianças e 50% em adultos, tá? Tudo isso o sistema fornece para você.
e também avaliar a relação sinal-ruído. Tá? O que é isso? O aparelho que está lá no meato acústico externo, ele vai captar tanto o som que está vindo da orelha, as autoemissões acústicas, quanto o ruído também. Pode ser ruído do ambiente, pode ser ruído do paciente, tá? E o sinal, que é a resposta da cóclea, ela tem que ser maior que o ruído, tá? Em adultos, essa relação tem que ser maior que 3 decibéis, em criança, maior que 6 decibéis. E aí, as autoemissões transientes, como vocês estão vendo aqui, vocês vão ver em várias frequências, tá? E vocês têm que ver se, pelo menos, 3 das 5 faixas pesquisadas, a gente tem esse sinal ruído maior do que 3 no adulto ou 6 na criança, para a gente dizer que essas autoemissões estão presentes, tá? Então, se vocês forem ver nessa figurinha aqui acima, né? Aqui do lado direito da tela de vocês estão vendo ali, né, o vermelho, que é a resposta, tá? Tem que tomar cuidado, ver o que é resposta, o que é sinal, tá? E vocês estão vendo ali embaixo que o ruído está sobrepondo o sinal. Então, é uma resposta pior, tá? Então, vocês vão ver ali que é uma resposta na figura de baixo, que é uma autoemissão ausente, tá? Então, tem que ver essa relação sinal-ruído para vocês verem o que é o sinal e o que é o ruído no exame, tá? Não confundam isso aí. E as autoemissões por produto de distorção? São respostas da cóclea, né, decorrente de 2 estímulos sonoros de tom escuro, tá? Apresentados juntos. Então, enquanto na transiente a gente jogava um som, que era o clique, aqui a gente joga 2 estímulos sonoros de tom escuro, tá? Então, eu vou estimular 2 regiões da cóclea e ver qual é a resposta que a cóclea faz, tá? Por isso que a gente chama de produto de distorção, que o som que vai ser respondido pela cóclea vai ser um produto desses 2 estímulos, tá bom? Quais são as vantagens do produto de distorção? Ele faz uma avaliação da cóclea até 8.000 Hz, né? Diferente lá do transiente, que faz até 4, 5.000 Hz, e geralmente a gente tem essa resposta presente com um limiar melhor que 45 decibéis, tá? Como é que a gente analisa o produto de distorção? O gráfico é diferente, tá? A gente pode ver de 2 maneiras o produto de distorção. Esse primeiro gráfico aqui de cima, que vocês estão vendo, é o audiococleograma, tá? Então, novamente, a gente vai comparar o sinal e o ruído, tá? O sinal é o verde, o ruído é o vermelho. Então, a gente tem que ter as frequências ali, diferentes frequências, né, da cóclea, sendo acima do ruído, tá? Então, ele, como está escrito aqui, ele parece um audiograma, tá? Então, é essa imagem parecida com o audiograma que vocês vão ter, e a gente vai avaliar as respostas de diferentes frequências com a mesma intensidade do som, tá? Então, é como se eu estivesse avaliando a frequência de 1.000 Hz, de 2.000 Hz, 3.000 Hz, 4.000 Hz da cóclea, sempre com a mesma frequência, tá? A curva de crescimento, que é esse outro gráfico que vocês estão vendo aqui embaixo, ela é um pouquinho diferente do audiococleograma. Ela é menos utilizada na nossa prática clínica, mas você faz por frequência. Então, por exemplo, ali no audiococleograma, eu estou vendo várias frequências, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, tá? Aqui não, eu vou ver apenas uma frequência. Então, por exemplo, eu vou ver a frequência de 1.000 Hz, tá? Então, eu só vou jogar aqueles 2 sons que estimulem a região de 1.000 Hz na cóclea do paciente, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai aumentando a intensidade desses 2 mesmos sons, tá? E, geralmente, para esse exame estar normal, a resposta aumenta 1 decibéis para aumentos de 1 decibel na densidade, tá? Então, a gente vê essa curva de crescimento. Conforme eu vou aumentando o som, mais som volta da cóclea para mim, tá bom? E quais são as aplicações da autoemissão acústica, né? Então, como a gente já viu na triagem auditiva neonatal, a gente pode avaliar também a função da orelha média, como a gente viu, esse som tem que passar pela orelha média, né? Acompanhamento do trabalhador exposto a ruído, a toxicidade, porque ele é um excelente exame de triagem também nessas situações, tá? Simuladores também, crianças que não respondem aos exames audiométricos, tá? A gente também pode avaliar
o fluxo sanguíneo coclear, a gente sabe que a célula ciliada externa ela é extremamente sensível à vascularização da cóclea, tá? Então, durante cirurgias, a gente pode utilizar as otoemissões para controlar lá se está havendo lesão ou não nas células, tá? E, às vezes, a gente pode também fazer o prognóstico na síndrome de Meniere. Geralmente, quando você tem produto de distorção presente, tem um bom prognóstico nesses pacientes, né? Que você não teve lesão celular. A gente ainda pode usar para diferenciar entre doença coclear e retococlear, né? Na doença coclear, a otoemissão vai estar ausente, na doença retococlear vai estar presente a otoemissão. Diferenciar das lesões cocleares, tá? Então, se forem lesões da célula ciliada interna, as otoemissões vão estar presentes. Se for lesão da célula ciliada externa, as otoemissões vão estar ausentes, tá? E a avaliação das doenças do espectro da neuropatia auditiva, onde a gente vai ter as otoemissões presentes e o BERA ausente, tá? Justamente porque na neuropatia auditiva você tem uma lesão da célula ciliada interna ou da sua comunicação lá com o sistema nervoso central. Então, resumindo, a otoemissão ela avalia a função das células ciliadas externas, tá? Desde que o caminho esteja livre, ou seja, a orelha externa e a orelha média estejam funcionando bem, tá? E desde que o paciente tenha um limiar suficiente. Então, a gente ajuda na localização da perda auditiva. Então, aquelas crianças que você está fazendo uma investigação, às vezes a otoemissão ajuda para ver se tem a fazer o seu topo diagnóstico, tá? A gente sempre precisa correlacionar com a clínica, com os outros exames auditivos, por isso que eu falei que uma otoemissão ausente é sempre importante a gente fazer uma timpanotomia junto, tá? Pode avaliar o limiar da audição de forma grosseira, tá? Então, se você estiver avaliando um paciente ali que é simulador ou uma criança que não responde, às vezes com a otoemissão a gente consegue ter uma ideia do limiar auditivo dessa criança, pelo aquilo que eu falei, né? E o que está resumido aqui, tá bom? Bom, vamos adiantar aqui. O BERA, né? O BERA ele vai ser um exame de curta latência, tá? Então, são respostas que a gente tem até 10 milissegundos após o estímulo, por isso que ele é considerado de curta latência. Ele não mede a audição, tá? Ele vai só avaliar fenômenos do sistema auditivo que participam da integração da mensagem auditiva, tá? Não depende da resposta do paciente, no entanto, é um exame que a interpretação é subjetiva, tá? Quem está fazendo o exame é que vai marcar as ondas, que a gente vai ver aqui, tá? Não é o sistema que marca. Bom, a realização do exame, então. Então, a gente tem que ter condições técnicas do ambiente adequada, né? A posição do paciente tem que estar numa posição relaxada, de preferência ter uma audiometria recente para a gente começar a fazer o exame, tá? Fazer a otoscopia para ver se não tem nada no conduto lá do paciente. Atentar à colocação dos eletrodos, tá? Os fones de ouvido, a melhor coisa é usar esse fone aí que está na imagem, que é o fone de inserção, não aquele de concha, tá? Porque aquele de concha, às vezes, pode comprimir o eletrodo, atrapalhar aí a avaliação. O vibrador ósseo a gente usa para fazer o BERA ósseo, tá? E o mascaramento a gente faz se a diferença interaural for maior que 30 decibéis. E existe a questão da sedação, se a gente deve fazer ou não. Tá? Em crianças que não ficam relaxadas, que se mexem muito, às vezes, para a gente ter uma boa interpretação do exame, a gente vai precisar da sedação, sim. Tá bom? Então, quais são os exames que a gente pode pedir no BERA, né? A gente pode fazer o exame, o BERA sítio de lesão, o BERA pesquisa de limiar e o BERA automático, que é aquele que a gente viu que é feito lá na triagem auditiva neonatal. Então, quando é que a gente indica o BERA, né? A gente vai indicar sempre quando tem suspeitas do comprometimento do sistema auditivo, tá? Nas seguintes situações: perda auditiva neurosensorial assimétrica, discriminação vocal desproporcional, zumbidos, tonturas, ausência de reflexo tapediano, ou seja, são todas situações que a gente suspeita que aquele paciente que tem uma perda de audição, um sintoma auditivo, possa ter um problema retococlear, tá?
A gente também pode usar o BERA para avaliar o limiar auditivo, tá, em pacientes não colaboradores, né? E aí entram os simuladores, as crianças. A gente sempre faz o BERA para implante coclear também, né? Já que a gente vai enfiar um eletrodo lá dentro da cóclea, a gente tem que ter o máximo de exames comprovando que aquele paciente não tem audição, tá? O topo diagnóstico neurológico, como a gente vai ver daqui a pouco, monitorizações também de ototoxicidade, cirurgias e até de coma e morte cerebral, tá? E a gente pode usar o BERA, às vezes, na avaliação do componente condutivo. Você está em dúvida se esse paciente tem uma perda condutiva ou se aquela imagem que a gente está vendo na audiometria é uma curva sombra, o BERA pode ajudar também, tá? Então, quando a gente joga o estímulo pelo fone de ouvido, o nosso sistema auditivo vai ter uma despolarização que vai ser captada por aqueles eletrodos, tá? O que os eletrodos vão captar, se for um paciente normal, vai ser uma figura como essa aí que vocês estão vendo, são essas ondas, tá? A gente tem a onda 1, a onda 2, a onda 3, a onda 4 e a onda 5, tá? As principais são a onda 1, 3 e 5, tá? E vocês estão vendo aí em cada região do nosso sistema onde elas se formam, né? A onda 1 na porção distal do nervo do oitavo par, ou seja, distal é próximo da cóclea, tá? A onda 3 já vai ser no núcleo coclear, lá no nosso tronco, tá? E a onda 5, leminístico lateral, tá bom? E olha aqui, ó, o tempo, 10 milissegundos, né? Vocês estão vendo ali? Opa, tá? E mostrando que isso é uma resposta de curta latência. A identificação das ondas, tá? Então, quando você está fazendo o exame, é por isso que a gente fala, o BERA, ele é um exame dinâmico, a gente tem que ficar olhando ali a formação das ondas, tá? Então, é sempre necessário você replicar essas ondas, tá? Para ver se tem sincronismo. Porque, às vezes, uma onda lá que você está achando que é onda 5, nossa, essa onda 5 está bonita. Se não replicar, não é onda 5, tá? Então, você tem que repetir o estímulo, vocês estão vendo aqui, ó, 85 decibéis, 2 vezes, para a gente ter certeza que aquilo ali é a onda, tá bom? Vamos ver aqui. Então, o que a gente mede, né? A gente, quando marca lá a onda, eu acho que aqui é a onda 1, aqui é a onda 3, aqui é a onda 5, né? Vocês estão vendo aqui, esse exame aqui à direita não está replicado, né? Deveria estar replicado, mas quem publicou essa imagem não quis poluir a imagem, digamos assim, mas deve replicar, tá? E aí o computador vai dar para vocês alguns parâmetros. Ele vai dar um intervalo entre os picos das ondas, tá? Que a gente vai medir e vai sempre comparar esses parâmetros com a normalidade e também com o lado contralateral, tá? Geralmente, a gente não deve ter uma diferença maior do que 0,3 milissegundos, tá? Se tiver uma diferença maior que 0,3 milissegundos, a gente tem uma diferença aí entre um lado e o outro, isso é sinal provavelmente de lesão, tá? A gente deve avaliar a amplitude da onda 5, então vocês estão vendo a onda 5 aqui, ó, a onda 5 a gente vê a amplitude dela não pela subida, mas pela descida da onda, tá? Então o mais importante às vezes é ver a descida da onda para ver essa amplitude. E geralmente a onda 5 tem que ser maior do que a onda 1, tá? E a gente deve avaliar também a morfologia da onda. Então, olha só como é que essa morfologia da onda ali à direita no exame está muito melhor do que a morfologia à esquerda, né? Isso pode ter algum significado. Então, na pesquisa de sítio de lesão, o que a gente vai querer ver? A gente vai avaliar a via auditiva do paciente e vai avaliar a sincronia da via auditiva, tá? A gente geralmente usa o clique para avaliação do sítio de lesão. Então, isso você, quando pedir o seu exame, você tem que ler o laudo todo, né, para ver qual foi o estímulo que foi usado, qual foi a intensidade do estímulo, qual foi a frequência do estímulo, tudo isso vocês precisam analisar, tá? Deixa eu passar aqui para ser mais rápido. Existe um outro tipo de estímulo também, que é o SHRP, tá? Esse SHRP-LS, ele também é um bom estímulo para a gente ver sítio de lesão, tá? Ele parece que dá melhor visualização das ondas, maior definição e amplitude das ondas, mas é um estímulo que ainda precisa de avaliação para normatização, tá? Então, no sítio de lesão, o que a gente vai ver, né?
a gente vai avaliar os achados de comprometimento retrococlear, que pode ser o intervalo entre o pico das ondas, a presença de onda 1 com ausência de onda 5, né? Isso também é um sinal de lesão retrococlear. Onda 5 menor do que a amplitude da onda 1. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque até 2 anos de idade, a onda 5 pode ser menor que a onda 1, tá? Por causa da questão da maturação. E até 2 anos, a latência e intervalo também podem ser maiores. Então, a gente tem que, às vezes, lá no nosso aparelho, para a gente ver o valor da normalidade, às vezes, corrigir a idade do paciente, tá? Então, vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, que a onda 1 desse paciente é muito maior do que a onda 5. Esse exame está alterado ou não? Não sei, tem que saber a idade do paciente. Nesse caso, era um paciente de 4 anos, então a gente já pode considerar isso uma alteração, sim, tá? E fazer a comparação que quando a gente tem lesão retrococlear, geralmente o intervalo, a latência da onda 5, de um lado vai estar com 0,3 milissegundos maior do que do lado contralateral. Quais são os achados ainda no comprometimento coclear, né? Então, no comprometimento coclear, a gente pode ver algumas alterações também no BERA, tá? A gente vai ter aumento da latência da onda 1, com 3 e 5 mantidas, já que a onda 1 ali é aquela onda no início da cóclea, né? Na junção entre a cóclea e o nervo. A morfologia geralmente está normal das ondas, tá? E você pode ter esses sinais de recrutamento eletrofisiológico, tá? Que depois eu posso até explicar melhor para vocês, quando vocês vierem fazer BERA aqui na Braille. Bom, e a gente pode ver ainda na pesquisa de sítio de lesão os achados no comprometimento condutivo, tá? Então, como eu falei para vocês, às vezes a gente está na dúvida, a gente pode fazer um BERA. O que a gente vê no BERA? A gente vai ver um aumento da latência de todas as ondas. Então, é como se a gente falasse que todas as ondas estão deslocadas para a direita. E os intervalos entre elas, então, vão continuar normais. A gente tem esse deslocamento em bloco das curvas, tá? Então, vocês estão vendo aqui, ó, o normal, se vocês forem ver nesse quadradinho azul que eu marquei aí, tá? As latências, tá? Vocês vão ver que aqui na perda condutiva a latência está muito aumentada, né? Então, a latência da onda 5 aqui, por exemplo, 5,82, 5,86, já na perda condutiva, 6,36 e 6,20. Será que isso é um problema retrococlear ou será que isso é um problema condutivo? Vamos ver os intervalos entre as ondas. Se vocês forem comparar, no quadradinho amarelo aí que eu marquei para vocês, os intervalos na perda condutiva estão normais, estão dentro da normalidade. Então, isso provavelmente é uma alteração de uma perda condutiva e não de uma retrococlear, tá? E um dado bem interessante para vocês ficarem atentos em prova é que a morfologia das ondas é muito pobre na perda condutiva, tá? Então, vocês estão vendo aí, ó, um exame que a gente diz que é bonito ali, né, à esquerda, que é o normal, e uma morfologia extremamente feia ali das ondas na perda condutiva. Bom, e para finalizar, a gente vai falar sobre o BERA pesquisa de limiar, tá? O que é a pesquisa de limiar com o BERA? A gente pode usar o BERA automático, tá? Que ele vai fazer a pesquisa da onda 5 em 35 decibéis, tá? E ele te dá aquela resposta se passa ou falha. Se o paciente passou, provavelmente essa onda 5 está formando ali em menos de 35 decibéis, tá? A gente pode fazer a pesquisa por via aérea. A gente deve pesquisar sempre até o aparelho até 20 decibéis. E a via óssea, a gente vai realizar sempre que o limiar da via aérea for menor que 20 decibéis. Então, se o paciente chegou até 20 decibéis lá, tendo onda 5 na minha pesquisa de limiar, eu não preciso fazer a via óssea, tá? A não ser que eu esteja querendo investigar um componente condutivo de alguma natureza, tá? Agora, se esse BERA deu inferior na via aérea a 20 decibéis, é obrigatório fazer a via óssea para saber se essa perda de audição do paciente é uma perda neurosensorial ou se ela tem um componente condutivo, tá bom? Igual na audiometria que vocês viram na outra aula, tá? Como é que é feita a pesquisa do limiar? Então, aqui vocês estão vendo, ó, são avaliadas ondas em vários registros com diminuição do estímulo até o limiar eletrofisiológico. É igual a audiometria, tá? A gente vai diminuindo o estímulo
e ver até onde aparece onda 5, tá bom? Conforme a gente vai diminuindo a intensidade do estímulo, o que vai acontecendo? A latência da onda 5 vai aumentando, você está vendo que ela está ficando mais próxima lá de 10 milissegundos, né? E ela vai diminuindo a sua amplitude também, isso é normal, tá? A gente faz a pesquisa da onda 5, que geralmente é a última onda a sumir lá do nosso registro, é a que tem melhor captação pelo aparelho, então por isso que a gente usa a onda 5. O limiar deve ser pesquisado com estímulos de frequência específica, tá? Então, diferente aqui do clique, né, que a gente fazia no sítio de lesão, que a gente estimulava a cóclea toda de uma vez, aqui a gente vai usar sons específicos para cada parte da cóclea. Então, primeiro eu vou usar um som de 1000 Hz, depois de 2000 Hz, depois de 3000 Hz, para avaliar. Por quê? Tá? A gente não pode fazer clique para avaliar avaliar limiar por causa dessa imagem que vocês estão vendo aqui, essa audiometria. Vocês estão vendo que ali entre 2 e 4 Hz, 3 Hz, a gente vai ter essa criança, se a gente fizesse um clique, provavelmente ali apareceu o limiar dela por volta de 40, 45 decibéis, tá? Que é a região onde o clique estimula melhor. Então, essa criança, por exemplo, poderia botar um aparelho auditivo e, na verdade, ela tem uma perda muito maior. Ela não vai ter todo o benefício do aparelho auditivo, porque eu estou protetizando ela de forma errada, tá? Então, por isso que eu tenho que pesquisar todas as frequências na pesquisa de limiar. Então, novamente, pegou um exame de pesquisa de limiar, tem que ir lá no cabeçário para ver se o colega que fez o exame fez realmente com frequência específica ou se ele usou clique. Se usou clique, o nosso achado pode estar sendo mal avaliado, tá bom? Então, na pesquisa de limiar, geralmente na disacusia neurosensorial, a gente vai ter os limiares aéreo e ósseo aumentados, né? Mas eles vão estar acoplados, igual na audiometria, enquanto na disacusia grave, neurosensorial grave ou profunda, eu vou ter ausência de resposta, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o Bera, na pesquisa do limiar, todo mundo que tem perda profunda vai ter Bera ausente, porque o Bera não consegue estimular a níveis muito elevados, tá? E que ele ter perda grave pode ter Bera ausente ou não, a gente tem que ficar atento para isso, tá? Ainda na pesquisa de limiar, né? Os achados na perda condutiva ou mista. O que a gente vai ter? A gente vai ter o limiar da via óssea melhor do que da via aérea. Então, por exemplo, esse paciente aqui da esquerda, a gente estava fazendo a pesquisa de limiar dele, 50. 50 é menor do que 20, eu sou obrigado a fazer a via óssea desse paciente, tá? Então, assim, quando a gente fez lá a via óssea dele, a gente viu que ele tinha limiar até 20 decibéis, tá? Ou seja, 25, né? 20 de um lado, 25 do outro. Ou seja, esse paciente tem um comprometimento condutivo. Ainda na pesquisa de limiar, a gente, como eu falei para vocês, deve sempre fazer com a frequência específica, tá? A gente tem 2 tipos que a gente pode fazer, que é o turn bush e o estado estável. No turn bush, o que a gente faz? É um exame mais trabalhoso, é demorado, tá? Mas é o que a gente tem mais literatura sobre ele. Então, ainda é feito em muitos lugares o turn bush. Tá? A gente compara via aérea e via óssea. Geralmente, o profissional faz em 2000 Hz, depois faz em 500 Hz. Se tiver tempo, a criança for colaboradora, a gente ainda faz em 4000 Hz também. Tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque o Tunney Bush ele precisa fazer essa correção para o nível de audição. Tá? Então, por exemplo, na hora de regular aparelho auditivo, é extremamente importante a gente regular pelo nível de audição e não pelo limiar eletrofisiológico, porque são coisas diferentes, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com essa região que eu marquei aí na nossa audiometria, tá? Então, se o paciente tiver um limiar ali naquela região, pode ser que o Bera dele dê ausente, tá? E isso pode fazer toda a diferença. Por quê? Se o paciente tem uma perda lá em 110, às vezes ele não vai se adaptar ao aparelho auditivo, ele vai precisar ir para um Bera. Mas se ele não tiver essa perda toda, pode ser que ele se adapte a um aparelho auditivo. Então, toma cuidado quando a gente fala assim, recebeu um Bera ausente, tá? Porque isso pode ser uma perda grave, pode ser uma perda profunda ou pode ser
uma anacosia, tá? E cada um vai ter a sua terapia diferente. E aí vem a resposta auditiva do estado estável, tá? Que é um exame excelente que a gente tem hoje em dia, que ele faz essa pesquisa de limiares de frequência específica também, tá? Só que ele tem algumas grandes vantagens, né? Primeiro que ele avalia todas as frequências ao mesmo tempo de forma bilateral. Então, é um exame muito mais rápido do que aquela pesquisa por Turner-Bush, tá? Ele pode ser feito também por via aérea e via óssea, e vai avaliar até 120 decibéis. Então, é ótimo, porque naqueles pacientes que a gente está na dúvida, com BERA ausente, né, o Turner-Bush lá ausente, se é uma perda grave ou profunda, o estado estável pode ajudar a gente, tá bom? Isso aqui eu acho que eu vou passar, e queria só mostrar para vocês aqui, tá? Por causa do tempo aqui. Só para resumir para vocês, então. Tá? Então, a gente, quando tem um estímulo lá chegando na nossa cóclea, passando para o nosso nervo coclear até o nosso tronco cerebral, a gente pode ter vários registros desses estímulos. Tá? Então, na cóclea, a gente pode ter lá um microfonismo coclear, que eu posso explicar outro dia para vocês. Quando vocês estiverem aqui na Braia, a gente explica isso melhor, que vai ser o registro no BERA das autoemissões, da contração das células ciliadas externas. Tá? O potencial de somação, que é visto lá, vocês vão ter ainda uma aula sobre eletrococleografia, que é a descolarização das células ciliadas internas. Tá? A onda 1, que é ali a comunicação entre a célula ciliada interna e o nervo coclear. A onda 2, 3, 4 e 5. Tá bom? Então, lembrando para vocês, o exame é complementar. Tá bom? BERA não faz diagnóstico de nada sozinho, tá bom? Ele tem que ser visto com o paciente, com os outros exames audiológicos, tá? A gente, às vezes, na prática, vê muito isso. Não, BERA disse que tem isso, é isso. Não, BERA também tem erro, tá bom? A gente tem que saber pedir o exame, não dá para pedir BERA, tá? É igual você mandar um exame para um radiologista pedindo tomografia. Eu quero uma tomografia, né? Da onde? De quê? O que você quer ver? Então, tem que saber pedir o BERA, qual é o BERA que você quer, se é o sítio de lesão, se é o limiar, se é por frequência específica, tá bom? Atenção sempre para os parâmetros, são aquilo que eu falei, vocês têm que ler lá no início do exame, quais foram os parâmetros utilizados para você interpretar aquilo ali. Infelizmente, tem lugares que fazem como receita de bolo, faz tudo igual para todos os pacientes, e não é assim que deve ser feito. Tá bom? E atenção para a qualidade do exame. Por isso que a gente sempre fala, às vezes um BERA, como é um exame pesquisador dependente, a gente precisa confiar naquele aparelho que ele fez, a gente precisa confiar naquele profissional que fez e naquele ambiente que ele fez também. Tá bom? É isso, então. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa ou não? Eu quero, João. Estou me sentindo ignorante a beça depois dessa aula. Olha só, o simulador, a gente pode usar a autoemissão com produto de distorção. Então, como é que é legalmente essa coisa do simulador? O que a justiça aceita? Tem que fazer BERA? Como é que é isso? O que acontece? Para o simulador ali, você pode usar até o transiente, né? Porque se ele tiver uma audição normal, já vai aparecer a autoemissão transiente. Então, aquilo ali, novamente, assim, a gente tem que ver, principalmente, aquilo que eu falo assim, a beça, eu acho que simulador a gente tem que ver principalmente a história clínica, que a gente pega muita coisa, digamos assim, nada com nada na história clínica do paciente, né? A gente pega também pelo exame físico, né? Então, a gente vai juntar todos esses fatores. Eu sinceramente, eu acho que o BERA é muito melhor para um simulador para a gente avaliar, mas a autoemissão pode ajudar também, sim. Tá? É mais um fator que você tem. Mas o BERA tem mais dificuldade o acesso, né? O que é mais fácil para a gente pedir? Se você acha que ele é um normal 20, né, e tem uma otoscopia normal, você acha que ele não tem problema de orelha média, até a autoemissão transiente, se der resposta, já é bem indicativo ali. Só contando uma história aí sobre simulador, não sei se vocês souberam, né, que houve uma explosão num colégio da UFRJ durante um jogo e saiu reportagem aí, vocês podem procurar depois no Google, que a aluna disse que ficou surda depois que estourou aquela bomba, né?
e aí foi para ser avaliada lá no Hospital do Fundão, e aí o que foi visto foi exatamente isso. Então, assim, os profissionais que estavam lá examinando ela já viram que no início, assim, a história já não batia. Quando perguntaram a ela, como é que foi? Ah, começou assim, estourou a bomba, eu comecei a ficar surda, começou a sair pus do meu ouvido. Aí, pô, estranho isso, né? Será que ela já tinha um otite média crônica? E aí perguntaram, né? Você teve zumbido? Ficou tonta? Não tive nada disso, só saiu pus do ouvido. Então, assim, estranho, né? Então, quando foi fazer a otoscopia normal. Ah, será que era otorragia de uma ruptura de tímpano? Não tinha ruptura de tímpano. Então, aquilo que eu sempre falo, simulador, eu acho que a gente, às vezes, pega, às vezes, até na anamnese, no exame físico. O cara tem que ser muito bom, entender muito de otorrino para poder simular direito. Né? Não é Exatamente. E no serviço, a Aida falou que o Bera automático já está no 5º andar, lá na salinha. A gente tem automissão também. Como é que está? Tem tudo que você falou aí, tem aqui na UERJ ou não, né? Professora Aida? Professora Aida está aí ou não? Eu vi aqui que ela colocou que no 5º andar o Bera automático a gente já pode começar a fazer. Eu acho o Bera automático, assim, eu uso muito, eu peço muito Bera automático, é extremamente difícil da gente fazer. Tem profissionais que fazem Bera que nem fazem Bera automático e tem lá no aparelho dele, entendeu? Então, às vezes, o que eu preciso, às vezes, são essas crianças que fizeram triagem auditiva neonatal mal feita, e aí eu peço Bera automático e querem sedar a criança, não faço sem sedação. Poxa, mas eu não quero nem pesquisa de limiar nessa criança, ela tem um desenvolvimento normal, eu quero só ter ali um fundamento. Então, assim, as pessoas perdem muito pouco o Bera automático. É impressionante, é difícil de achar. Eu tenho uma pessoa que faz e realmente, às vezes, ela cobra um valor assim mais barato e eu peço para fazer nesse, que eu não tenho a menor necessidade, às vezes, na triagem auditiva, os casos de triagem, de fazer aquele Bera com sedação e tudo mais. É uma vantagem, né? Eles estão saindo lá da sala, João, porque chegou o pessoal da laringectomia, lá os laringectomizados, parece que vão ter uma reunião agora. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? Alguém quer falar? Não? Excelente, João. Então, coisa no bate-papo aqui. Eu gravei a aula para se alguém tiver alguma dúvida depois e tudo mais. Eu acho interessante, assim, alguma aula, talvez, fazer um parâmetro, assim, dos achados em patologias, né, de achados de Bera, achados, né, de automissões. Aqui fica muito corrido, né, para a gente fazer, mas realmente é importante, sim, a gente ver essa questão de cada parâmetro. E, assim, Bera não tem jeito, tem que fazer. Né, André? Como é que vai explicar uma videostrobo sem ver uma videostrobo? Não dá para a pessoa imaginar. Então, Bera é uma coisa, tem que fazer, tem que ver fazendo, né? Para entender isso, quais são os parâmetros, como é que a gente marca. E aí e aquilo que eu falei, não é receita de bolo, não é ser técnico em Bera. Você tem que raciocinar qual é a clínica do paciente para você emitir um bom laudo, né? A gente tem colegas profissionais que fazem isso, que pensam o paciente, não o exame, né? E aí ajudam muito. Eu comparo muito com o Heraldo lá da imagem, né? O Heraldo pensava o paciente, né? Não pensava a tomografia. Então, o Bera ele tem que ser assim também. Infelizmente, a gente pede para alguns lugares, eles fazem a mesma coisa para todo mundo, só com laudo ali que não te ajuda em nada. É verdade, concordo. Muito bem, parabéns. A Aida falou que vai fazer uma sessão prática na sexta-feira, eu acho que do Bera automático, ou do Bera, sei lá. Então, legal. Muito bom. Você vai estar lá, né? Então, vamos ver o que vocês vão programar. Depois eu posso até combinar com ela, que seria legal a gente até pegar uns pacientes de otite média crônica, porque a gente sabe que eles têm alteração de orelha média, fazer os exames para os alunos verem também, né? Muito bom. Ver os parâmetros nas patologias. Interessante.
Perfeito, mestre João. Então tá fechado. Muito bom. Foi ótima aula. Obrigado. Recém-mestrando, formado aí na Fiocruz. Né? Parabéns. Graças a vocês. Obrigado. Muito bom. Vamos trabalhar, então. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Bom dia para vocês. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau.